Valongo a acolher a segunda prova da Taça de Portugal de XCO Liberty Seguros de 2015, um fim de semana de competição numa terra com tradições no ciclismo, como é o caso de Sobrado, uma freguesia de Valongo. E para os comentários a esta prova da Taça de Portugal de XCO, a roda na frente convidou o Júnior João Rocha, do Roda Bike Condemar, quem agradeço desde já o facto de ter aceito o nosso desafio. E João, podemos começar se calhar por fazer a descrição deste traçado desenhado para esta prova da Taça. Como é que era o percurso? O percurso era divertido, com bastantes subidas técnicas. As descidas também exigiam alguma técnica. Percurso longo e era mesmo para romper as pernas, sobe, desce. 5 estrelas, gostei muito e, por mim, se fossem todas assim, não me importava. A primeira corrida do dia, que incluiu os Masters, os cadetes, os atletas de paraciclismo na classe D, que são os atletas com deficiência auditiva, e também os atletas do Open, portanto uma corrida que tinha aqui vários escalões. Vemos aqui a partida dos Masters 30, com 45 atletas inscritos, num total de 20 km, mais 750 metros. Agora nas imagens a vez dos Masters 40, que deram 3 voltas ao percurso de 4.150 metros, um percurso longo, como dizias, não é? Bastante longo, duro e muito engraçado, com bastante técnica, como já referi. Logo de seguida era a vez dos 69 cadetes partirem para percorrer os 12 km mais 400 metros. E depois seguiam-se os Masters 50 para as 3 voltas e, por fim, os atletas do paraciclismo e também os atletas do Open. Partida da corrida do Masters 50, vou fazer então 3 voltas este traçado. Nos Masters 30, David Marques, da Nutrimania Racing Bikes M-Stina GDVP, entrou muito forte, o que lhe permitiu ganhar um tempo para o campeão nacional Marco Souza, do Rodinha Santos Silva. Era precisamente o inverso do que tínhamos visto em Marrazes. João, até que ponto é que neste traçado entrar bem logo nas primeiras dificuldades acabava por ser decisivo para estar mais confortável e estar mais na frente na corrida? Acabava de ser uma vantagem, pois entrar bem nas primeiras dificuldades é sempre melhor, pois um atleta ganha sempre mais aquela vantagem de ir na frente. Mais atrás vinham Pedro Marques, do BTT Ceia, e também Carlos Ramos, da Saertex Portugal Edatec. Já nos Masters 40, Francisco Anjos, da Saertex Portugal Edatec, seguia na frente, perseguido por António Souza, da Quinta das Arcas Interdesign de Charão. Nas imagens, o campeão nacional David Inácio, Nutrimania Racing Bikes M-Stina GDVP, uma prova dos Masters 40 com algumas novidades, designadamente este aparecimento do Francisco Anjos, que veio acabar por colocar algum sobressalto, digamos assim, colocar o António Souza e também o campeão nacional em algum sobressalto, visto que acabou por surpreender, estando logo na frente desde o início. Acabou por surpreender bastante, pois, como é esperado, normalmente o António Souza tem ganho todas as provas, e chegar assim um atleta e vencer o atleta que está sempre a ganhar é sempre aquela coisa, aquele suspense. Aquela novidade. E de facto Francisco Anjos ia manter-se na frente até ao final, mas disso falaremos mais à frente. Também nos cadetes íamos ter algumas novidades na frente da corrida, designadamente com Leonardo Marcelino do Rodinha Santos Silva a aparecer também, a colocar-se nas primeiras posições, ele que de facto, e aliás conseguiu entrar e dominar a corrida praticamente do princípio a fim, numa prova em que tínhamos visto em Marrazes o Nuno Costa do ASC Focus Team
a controlar, mas neste caso muitas diferenças, muitas novidades e víamos aqui, por exemplo, uma enorme dificuldade de ultrapassar, como já tinhas dito há pouco, de facto uma zona complicada, quem está na frente acaba por tirar vantagem. É verdade, acaba por tirar vantagem e na categoria de cadetes, como era esperado, esperava-se que fosse o Nuno Costa a vencer, mas o atleta do Rodinhas venceu, o que surpreendeu muita gente. Temos aqui já a chegada dos atletas da classe de promoção, com vitória para Márcio Silva, Longos Bike Carlico Porto, André Rocha da Irmandade de Garda Dias Alumínios e Luís Souza Tetroplaque BTT ocupavam as restantes posições do pódio. Quanto então aos cadetes, vitória depois da vantagem conseguida nas primeiras voltas para Leonardo Marcelino, Rodinho Santos Silva, ele que com este triunfo passava precisamente a liderar a competição. Segundo lugar, Carlos Salgueiros do AE BTT Rio, enquanto Vinícius Rodrigues da Saertex Portugal e da ATEC ficava na terceira posição. Qual é a sensação de vencer uma prova da taça? Muito bom, sempre espetacular. A primeira, ainda por cima, que eu venço, é sempre bom. Para quem é que vai a dedicatória deste triunfo? Para todos os que me apoiam, principalmente os meus pais, a equipa também, e pronto, todas as pessoas que puxaram por mim. Quanto aos Master 50, vemos aqui a chegada do campeão nacional em título António Silva, do Pro Rebordosa Garrafeira Gomes, que venceu, relegando Fernando Duarte da Anipura do All-Up Nutrimania para o segundo posto e Adelino Cruz do BTT Lolé BPI para o terceiro lugar. Era a segunda vitória em duas provas para o corredor da formulação rebordosense. Vi que era uma prova física, adoro correr com pisos duros, com lama, então optei por fazer uma primeira prova ao ataque, à estilo ciclocross. Fiz umas alterações na bicicleta para poder correr com ela às costas e depois foi manter o ritmo, já que é uma categoria que estava muito forte hoje, com a presença de mais atletas top e não havendo margem de erros, e fiz uma prova ao ataque, desde a primeira volta até a última. Nos Masters 40 vemos também aqui agora a chegada sem grandes festejos de Francisco Anjos, da Saertex Portugal e da ATEC, ele que de facto não tinha muito tempo para festejar, já que chegou com uns escassos 9 segundos de vantagem para António Souza, da Quinta das Arcas Interdesign de Xarão, que era o segundo classificado, enquanto David Inácio da Nutrimania Racing Bikes Emstina GDVP ia fechar no terceiro lugar. No escalão de paraciclismo estava encontrado o vencedor, que foi Fábio Luís, do Amarrados Breijinho Oficina Bike Zone Leiria. Segundo posto para David Inácio, do Pro Rebordosa Garrafeira Gomes, enquanto Fábio Inácio, também ele da mesma formação, fechava o pódio. E neste instante o coroar de David Marcos, da Nutrimania Racing Bikes Emstina GDVP, ele que superou Marco Souza, Rodinha Santos Silva, demorando menos 1 minuto e 42 segundos. Já a mais de 3 minutos e 30 segundos ficaria Pedro Marcos, do BTT Ceia, na terceira posição. Tenho trabalhado muito bem ao longo destes meses para estar com um bom nível. A concorrência, pronto, é sempre forte, mas hoje a corrida era bastante ao meu jeito, com subidas bastante boas. O circuito não era assim muito técnico, não tinha saltos onde eu tenho maior dificuldade. E hoje consegui fazer a diferença logo desde a primeira volta. Depois fui gerindo até a final, na última volta ainda abri mais algum espaço para o Marco Souza e acabei por vencer bem. Na segunda corrida do dia íamos ter os júniores masculinos e todos os escalões femininos. Partida aqui das elites e sub-23 femininas, que tinham 20 km mais 750 metros para percorrer, o mesmo que 5 voltas. Maris Maier, dos Maiatos Rev Norte, partia como líder, depois da vitória em Marrazes. Logo atrás era a vez dos 56 júniores arrancarem com o nosso convidado, o João, a liderar o ranking. João, qual é que é o sentimento quando se está praticamente a partir para uma prova, da importância que tem uma prova da Taça de Portugal? São os nervos ou O nem por isso? sentimento não há explicação, pois os nervos são bastantes. Estamos bastante ansiosos para ouvir o apito, felizes, sem reação praticamente, mas mal sou o apito, aqueles 200 primeiros metros uma pessoa já fica mais à vontade, já se integra bem na prova e sente-se melhor.
O que custa é mais o arranque, neste caso. Aqueles segundinhos até ao apito inicial. Aqueles 30 segundinhos, 20. Depois dos Júniores íamos ter também a partida das Masters e no final ficava a partida das cadetes femininas que tinham de cumprir 8.300 metros nesta prova em Valongo. Vemos já aqui a frente da corrida dos Júniores, onde, João, conseguiste desde logo, desde muito cedo, destacar-te na frente da corrida e ias acabar por ter numa fase inicial a perseguição de Kevin Oliveira, da Nutrimania Racing Bikes MST na HDVP. Ele que ao longo da prova foi até perdendo posições, acabou por fechar no 4º lugar, mas vais conseguindo, apesar de estar na frente, sentindo a presença de quem te está a perseguir, quem te está ali a morder a roda, por assim dizer. O meu arranque também não foi um dos melhores, pois eu arranquei um bocado mal, comecei a perder posições no arranque e mais à frente o atleta Bruno Silva da Longos Bike caiu e eu tive de parar, ele mal se levantou. Eu tentei arrancar, mas como tinha os andamentos um bocado pesados já me custou mais um bocado, tive que tirar 2 andamentos ou 3, depois de conseguir arrancar bem, fui ganhando posições, ao que me levou a estar ao pé do Rock Garden na primeira volta já em segundo classificado. Nas elites femininas, Maia Mayer dos Maiates Reave Norte liderava o grupo onde seguia também Lúcia Crespo, da formação espanhola da Quintena, e também Joana Monteiro, do ASC Focus Team Vila do Conde. Neste caso é o próprio estatuto a pagar aqui a fatura, a Maia Mayer a ter que assumir o ritmo da prova das elites femininas. Nas Masters víamos aqui já a solo campeã nacional Teresa Fernandes do Clube Shell, ela que também na véspera tinha estado a competir em Gondomar na Taça de Portugal, mas de estrada, ela que lidera precisamente também essa competição de estrada, a Taça de Portugal Liberty Seguros. Nas Júniores femininas tínhamos a perseguir a líder Dizia Castro da Quinta das Arcas, Inter da Jane Charão. Tínhamos então na perseguição à líder Diana Ferreira da BMC Serramo Póvoa de Varzim e também Beatriz Lopes do Clube Shell, ela que à imagem do que tinha feito também Teresa Fernandes tinha estado na Taça de Portugal na véspera em Gondomar e obviamente acaba por condicionar, João, acredito que partilhes dessa opinião, acaba sempre por condicionar a prestação no dia seguinte, ter neste caso duas provas da taça. É sempre um bocado puxado. Ainda por cima a estrada, depois isto é sempre mais... E um traçado que estava pesado, porque até tivemos chuva neste dia. Por causa da chuva, não tinha bastante lama, mas tinha sempre tinha zonas que tinha aquele bocado em que a roda não podia não aderir bem ou assim. Entretanto, tivemos já precisamente aqui o fecho da prova das cadetes femininas, elas que concluíram a prova com Marta Branco a vencer, segundo lugar para Raquel Queiroz, colega da equipa da vencedora, e já a 1 minuto e 21 segundos chegava a fechar o pódio Maria Martins, ela que neste caso lidera a Taça de Portugal, mas na vertente de estrada. Sinto-me bem, sinto que vou começar a ficar em forma agora, apesar de não estar na minha forma neste momento, mas acho que daqui para a frente vai começar a correr melhor e vou começar a evoluir mais. Para quem é que vai a dedicatória deste triunfo aqui neste Prémio Internacional de XCO de Sobrado Valongo? Vai para toda a gente que me apoia, que é sempre necessário termos alguém a puxar por nós na pista, e para os meus pais e principalmente para o meu pai, que me apoia ao máximo e que faz muito por mim e pelo que sou hoje, tenho que agradecer a ele. Precisamente a consagração de Dizia Castro da Quinta das Arcas, Inter das Jane Charão, nesta altura, a melhor júnior desta prova, com tempo de 1 hora, 4 minutos e 33 segundos. Segundo posto para Diana Ferreira da BMC Serramo Póvoa de Varzim, já Beatriz Lopes do Clube Chelves fechava o pódio. A primeira volta fixe un pouco dura, pero despois fui collendo ritmo e foi mellor. Tamén a prova era moi dura, pero bueno, non choveu e puiden gañar. Entretanto, temos também aqui a chegada dos Júniores, contigo, João, da formação Roda Bike ACRG Gondomar, a fechar na frente.
Ignácio Marques da Sportivici Scott fazia a segunda, 1 minuto e 28 segundos, enquanto Miguel Duarte do Seiss ACR Reis Matias Araújo Frulac, que era o terceiro classificado. João, passavas a ser mais líder da competição, somavas nesta altura já 70 pontos. É uma prova excelente, 5 estrelas, com muita subida, o que me facilitou bastante, e foi arrancar, dar uma melhor e acabar na melhor posição. Para quem é que vai a dedicatória desta vitória neste Prémio Internacional de XCO de Sobrado de Valongo? Esta dedicatória vai para todas as pessoas aqui presentes, as pessoas que me apoiaram e todos os patrocinadores. Teresa Fernandes do Clube Shell vencia também entre as Masters femininas, tal e qual como já tínhamos dito há pouco. Liliana Lopes do ASC Fox Team Vila de Conde era a segunda, enquanto Ângela Gonçalves do BTT Gardunha, Fundão 365 à descoberta, terminava no terceiro lugar. Hoje senti um bocado o peso da prova de ontem de ciclismo em Gondomar, mas foi tentar fugir à primeira volta e depois gerir o esforço durante a corrida. E parece que resultou. Para quem é que vai a dedicatória desta vitória aqui no Prémio Internacional de XCO de Sobrado de Valongo? Sempre primeiro para a minha família e depois para a família daqui do Clube Shell, claro. E agora a chegada das elites femininas com o triunfo da espanhola Lúcia Vasquez, que venceu com 5 minutos e 6 segundos de avanço à sub-23 Joana Monteiro do ASC Fox Team Vila de Conde. Já Meris Maier dos Maiates Rev Norte chegava já a 6 minutos e 14 segundos e completava assim o pódio. Lúcia Crespo passava a liderar a competição com 3 pontos de vantagem para a campeã estoniana Meris Maier. Um grande aplauso para este pódio fantástico. À tarde tínhamos a terceira e derradeira prova desta Taça de Portugal de XCO em Sobrado de Valongo. 7 era o número de voltas que estes atletas tinham de prefazer. David Rosa da Liberty Seguros Monfrey partia como líder numa prova que contou com a participação de 75 atletas, partida então a ser dada nesta altura. João, tiveste também a oportunidade de ver esta prova. Muita expectativa quanto ao que podia acontecer. Obviamente David Rosa partia como um dos principais, se não o maior candidato à vitória. Sim, sim. David Rosa, Liberty Seguros Monfrey, que não teve uma boa partida, tal como podemos ver nesta ocasião, a perder ali algumas posições, mas ainda assim, ao fim ainda da primeira metade da prova, assumir as rédeas da corrida e de facto um andamento completamente diferente face aos atletas que vinham na perseguição, designadamente Ricardo Marinheiro do Sport Lisboa e Benfica, ele que até tinha também aqui a pressão de ter na sua roda Mário Costa do ASC Fox Team Vila de Conde e também do Sub-23 José Dias do Seiss ACR Reis Matias Araújo Frulac, mas de facto notava-se aqui uma diferença muito grande de andamento. Eu penso que o David tenha um bocado mais de andamento do que os restantes atletas. Ele tem um andamento excepcional, sobe bem, rola bem, desce bem, tem praticamente tudo o que um atleta precisa e quer. No fundo, a experiência que também vai adquirindo fora de portas também lhe vai dando esse sim, estatuto. Sim. Lá fora existe sempre mais um bocado, então qualquer atleta correndo lá fora tem sempre mais aquela experiência em relação aos outros. Ricardo Marinheiro seguia então na segunda posição. Ele que ia vendo José Dias aproximar-se, mas ao longo da prova conseguiu aumentar de novo essa diferença para o corredor da formação de Barcelos. Uma prova dos elites que acabou por ter já mais público, diria até propriamente as provas da manhã, também porque a chuva decidiu dar um bocadinho de trégua. Choveu bastante até durante a hora de almoço quando se faziam os pódios. Decidiu pôr o traçado muito mais duro, ao que os levava a sofrer muito mais que nós, neste caso. David Rosa a colocar um ritmo que lhe satisfazia, a conseguir manter a distância para, na eventualidade de ter algum problema, ter tempo suficiente para o ultrapassar. E entrávamos já para a volta final do Campeonato Nacional David Rosa e íamos ter, neste caso, uma corrida ganha então por David Rosa. O corredor natural de Fátima ganhava ao fim de 1 hora, 42 minutos, 48 segundos,
muito tempo a cumprir os 29 km, muito tempo, mas lá está, justificados com esta dureza da prova. Com esta dureza da prova, pois estaria mais fácil se não tivesse chovido, mas ao chover e o traçado a ficar mais duro, custa a todos, até aos melhores. E segundo lugar para Ricardo Marinheiro, Sport Lisboa e Benfica, 5 minutos e 6 segundos já de David Rosa. Já Sebastian Betchuler do Fluid Fino Race Team era o terceiro classificado. José Dias do CSA, Serra Oriz, Matias Araújo Frolac foi o quarto à geral e terminou como o melhor sub-23 masculino da prova. José Dias tem dado de boa conta de si, inclusive ele também ganhou o título de campeão nacional de ciclocross já nesta temporada. José Dias tem dado que falar na categoria de sub-23. Tenho vindo a sentir muito bem, a minha forma tem vindo a aumentar. E agora com um percurso mais ao meu jeito, com bastante subida, isso revelou-se. Fiz uma prova em solitário, tive um mau arranque mais uma vez, mas depois consegui voltar a aumentar a margem e estou muito feliz com a prova que fiz. Vamos continuar a contar com um David muito forte nas próximas provas da taça? Eu espero bem que sim, é para isso que tenho vindo a trabalhar. Tenho vindo a trabalhar para estar ao meu melhor nível nas taças do mundo, que vão ter início a 25 de maio. Começa na República Checa. Até lá ainda vou ter muitas provas, vou ter uma competição já na Bélgica na sexta-feira e outra 2 dias depois, domingo, na Alemanha. É importante estar em provas dessas para conseguir amelhar mais pontos para o ranking do CI e para o ranking olímpico para qualificar Portugal para os Jogos Olímpicos. David Rosa leva então 13 pontos de vantagem para Ricardo Marinheiro no ranking da competição. Por equipas, o ASF Augustinho Vila do Conde mantém a liderança da Taça de Portugal, cumpridas que estão as duas primeiras provas, Marrazes e agora Valongo. Segundo posto para a formação da Quinta das Arcas Interdesign Charão e a fechar o pódio coletivo a formação da Nutrimania Racing Bikes Emstina GDVP, a próxima prova da Taça de Portugal de XCO que vai realizar-se no fim de semana de 16 e 17 de maio no Fundão e onde, João, acredito vais voltar a estar, tentar estar na máxima condição para assumir cada vez mais a liderança. A prova do Fundão é uma prova que também implica muita dureza, isto é, se estiver igual ao do ano passado.